Você já entendeu que o dinheiro sem propósito é apenas número. Agora chegou o momento de dar o próximo passo. Transformar esse propósito em prática. Transformar propósito em prática não significa viver de frases bonitas ou de boas intenções. Significa alinhar cada escolha, cada decisão financeira e cada pequeno gesto do cotidiano ao que realmente importa. É trazer o propósito do campo das ideias para a vida real. É olhar para a fatura do cartão, para o extrato da conta, para a lista do mercado e enxergar nelas o reflexo dos valores que você decidiu priorizar. Essa é a parte em que o discurso encontra a realidade e onde você prova para si mesmo que está disposto a viver aquilo que declarou como o ideal. A maior parte das pessoas não faz isso. Elas dizem que querem liberdade financeira, mas continuam reféns de parcelamentos intermináveis. Querem tempo com a família, mas trocam horas preciosas por bens que não agregam valor duradouro. Querem paz, mas aceitam juros, atrasos e ansiedade como se fossem inevitáveis. O propósito fica esquecido em meio ao barulho da rotina. É por isso que aprender a colocar o propósito em prática é uma virada de chave poderosa. A prova de que você não está apenas sonhando, está construindo. Comece entendendo que o orçamento não é prisão, é mapa. Ele mostra o caminho que leva ao destino que você escolheu. Ao contrário do que muitos pensam, organizar o orçamento não limita a vida, dá direção a ela. Nele, cada categoria de gasto precisa refletir seus valores. Se família é prioridade, reserve espaço para experiências compartilhadas. Se saúde é valor central, destine recursos a uma alimentação de qualidade, a consultas, a exercícios. Se aprendizado é prioridade, invista em cursos e livros. Um orçamento alinhado ao propósito deixa de ser um monte de números e se torna a tradução do que você realmente acredita. Outro pilar é aprender a dizer não. O propósito traz clareza, mas é na prática que essa clareza exige coragem. Coragem para recusar convites que não cabem no orçamento, para adiar compras tentadoras, para não cair em armadilhas de consumo. Sempre que surgir uma decisão financeira, pergunte: essa escolha me aproxima ou me afasta do meu propósito? Essa pergunta repetida reorienta toda a sua vida financeira. Cada não ao supérfluo é um sim à liberdade, e cada sim consciente fortalece sua caminhada. Também é preciso compreender a força das microdecisões. O propósito não se realiza apenas nos grandes investimentos, mas no cotidiano silencioso. Cancelar uma assinatura pouco usada, cozinhar em casa em vez de pedir comida todos os dias, revisar tarifas, renegociar serviços, guardar pequenas quantias que, somadas, crescem com o tempo. São gestos discretos que, repetidos, viram consistência. Essa consistência invisível é o que no futuro vai te dar tranquilidade para dormir sem medo de contas atrasadas e para viver de acordo com as suas escolhas. Não se engane, viver o propósito na prática não significa abrir mão de prazer. Significa redefinir prazer. Há uma diferença enorme entre gastar para distrair e gastar para expandir. Uma viagem simples pode gerar lembranças mais valiosas que um objeto comprado por impulso. Um jantar em família pode ser infinitamente mais significativo do que a última novidade da moda. Quando o propósito se torna critério, o prazer não desaparece, ele se aprofunda. Você descobre que a vida ganha mais sabor quando suas escolhas estão alinhadas com aquilo que faz sentido. Mas o propósito não se sustenta apenas com emoção. Ele precisa de metas. O propósito é a bússola e as metas são os passos no chão. Se o seu propósito é ter mais tempo, estabeleça uma reserva que permita reduzir horas de trabalho no futuro. Se o propósito é viajar, determine quanto precisa poupar mensalmente e crie uma automação para isso.
Se o propósito é ajudar pessoas, defina qual porcentagem da renda será destinada a doações. Metas transformam o propósito em algo concreto, mensurável e acionável. Com o tempo, você vai perceber como sua relação com o dinheiro se transforma. O que antes parecia privação começa a parecer conquista. O que antes soava como sacrifício começa a soar como liberdade. Cada decisão carrega agora peso emocional, porque não é apenas sobre gastar ou poupar, mas sobre confirmar com as suas ações aquilo que você decidiu viver. É nesse momento que o dinheiro deixa de ser vilão e passa a ser aliado. E aqui vai um convite prático. Escolha ainda hoje uma atitude que coloque o seu propósito em ação. Cancele um gasto inútil, inicie uma reserva automática, recuse uma proposta que não cabe no plano, mapeie 3 despesas que deve reduzir. Não importa o tamanho, importa a intenção. Essa pequena ação é a semente da consistência. É ela que vai provar, para você mesmo, que o propósito já não está mais só no campo das ideias, mas começou a guiar a sua vida de verdade. Lembre-se, o propósito é a energia, mas a prática é o motor. É a prática que constrói hábitos, fortalece a disciplina e gera resultados. Quando você transforma propósito em prática, deixa de viver como refém do acaso e passa a viver como protagonista da própria história. É nessa escolha diária, silenciosa, muitas vezes invisível, que a liberdade financeira se torna realidade. No fim do dia, propósito em prática é sinônimo de autonomia. Você escolhe o que fica, o que sai e para onde o seu dinheiro vai trabalhar. E quanto mais você pratica, mais claro fica o que realmente importa e mais simples se torna dizer não ao ruído e sim ao que te expande. Para sustentar essa virada, crie ritmos práticos. Faça um ritual semanal de dinheiro. 20 minutos para revisar gastos, 20 para ajustar metas e 20 para planejar a semana com o propósito à vista. Em meses de pressão, acione um modo de segurança. Congele compras por 7 dias e só conclua o que ainda fizer sentido. Use envelopes digitais para categorias críticas: alimentação, transporte, lazer consciente e uma conta separada para objetivos. Adote a regra 50-30-20 como base ou personalize. Necessidades, qualidade de vida e futuro. Se a renda variar, preserve ao menos um aporte simbólico para manter o músculo do hábito ativo. Crie gatilhos visuais. Um lembrete diário com a pergunta-chave do propósito e um checklist mensal de manutenção financeira. Em decisões maiores, imponha uma pausa de 24 horas. Se a ideia resistir, avance. Se não, redirecione. Por fim, lembre, propósito em prática é movimento, não perfeição. Deslizes virão. Recomeçar faz parte. Volte ao mapa, ajuste a rota e siga. Sim. Se este conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo agora. Isso mostra que você não está apenas ouvindo, mas escolhendo viver o seu propósito. Escreva nos comentários a frase "propósito em prática" para registrar esse compromisso. E inscreva-se no canal, porque nos próximos capítulos vamos continuar aprofundando como transformar pequenas escolhas em grandes conquistas e como cada passo dado com propósito pode mudar de verdade a sua vida.